queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão: eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite e emprestasse seus lábios ao Senhor e cantasse para a pessoa que está do seu lado: filho, eu quero tanto. Vamos lá? Filho, eu enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, cante. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto para ele: filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante pra ele: eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, oh, tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo.
Oh, la 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 la, no. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos, amigos que nos acompanham nas redes sociais, que estão participando deste encontro, e irmãos também de outras igrejas. Não podemos esquecer de orar pelas famílias, pelo bairro, pela igreja, neste tempo que estamos vivendo. Oração e leitura bíblica diária é um desafio para a nossa igreja e os amigos que estão participando conosco. Irmãos, nós estamos em plena campanha de missões mundiais. Na quarta-feira, nós tivemos um missionário da Junta de Missões Nacionais. Hoje, nesta noite, nós estamos contando com a participação do nosso missionário da Convenção Batista Fluminense, do Departamento de Evangelismo e Missões da Convenção Batista Fluminense, o pastor Daniel Martins Cunta. A sua esposa, Cristiane Sodré de Sá Cunta, e as suas filhas, Débora Sodré e Laura Sodré da Silva Cunta. Eles são membros da Primeira Igreja Batista em Niterói, e ele é muito digno diretor do Departamento de Evangelismo e Missões da Convenção Batista Fluminense. Pastor Daniel, sua família e igreja, muito bem-vindos ao culto desta noite, e que tenhamos com certeza experiências maravilhosas para ouvir do pastor Daniel. Pastor Daniel, um homem de Deus, um homem que tem se dedicado à Convenção Fluminense no trabalho de evangelização da nossa convenção. Tem sido bênção, um grande amigo, um grande colega. Deus tem o abençoado constantemente na sua tarefa como missionário também. Uma boa noite, irmãos, que Deus abençoe a todos, é a nossa oração. Amém. Foi
e de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Olá, tudo bem, crianças? Voltei! Então, hoje eu vou contar para vocês a história da nossa mão. Já contei isso uma vez para vocês já aprenderam, né? Então, você sabia que Deus nos ama? Nos ama muito e Ele está sempre conosco. Ele é muito legal pra gente, não é? Poxa, é muito bom a gente falar com Deus todos os dias. Então, e Deus é muito bom. Mas existe o pecado. O pecado atrapalha nós falarmos com Deus, nós estarmos com Ele. O pecado faz Deus ficar triste. Não é? Tudo que fazemos de errado, Deus fica triste. Alguém sabe o que é pecado? Pecado é tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala que faz Deus ficar triste. Isso que é pecado. Então, esse dedo aqui representa que é Deus. Deus me ama. Mas o pecado atrapalha eu estar com Deus. E existiam 3 cruzes. A cruz do meio, que era de Jesus, a cruz do outro lado e do outro. Tinha 2 ladrões do lado de Jesus quando ele foi crucificado pelos nossos pecados. Esse aqui falou assim: se você é realmente filho de Deus, você vai sair dessa cruz e vai tirar a gente daqui. E o outro falou assim: não fala assim com Jesus, ele foi muito bom para nós, sempre é bom. Então Jesus falou para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no céu. Aí então nós vamos aprender o quê? Que Deus me ama, eu pequei, mas Cristo morreu por mim. Eu o aceito. E esse pequenininho, o que simboliza? Quem sabe? Simboliza as crianças. Todas as crianças que são pequenas, elas também serão salvas por Deus. Então, esse dedinho, estou salvo quando eu aceito Jesus como meu Salvador. Então, vamos ver se nós aprendemos? Deus me ama, eu pequei, mas Cristo morreu por mim. Eu aceito e estou salvo. E na sua palavra, Deus diz: de maneira nenhuma te deixarei. Deus vai estar sempre segurando você nas mãos dele, cuidando da sua vida e da sua família, de todos os seus. Muito bem, aprenderam? Então agora vocês vão pegar a sua mão, vão riscar no papel e vão escrever tudo isso daqui que a tia falou, tá bom? Dá uma pause, isso aí. E vamos copiar todo esse exercício, tá? E aprender esse versículo: de maneira nenhuma te deixarei. E as crianças que não sabem ainda escrever, a tia fez uma outra coisa, olha, o desenho do coração, né? Que simboliza Deus me ama, o coração vermelho, Deus me ama. Mas o pecado, esse aqui, ó, coração escuro, é o pecado que entrou na nossa vida. Mas Cristo morreu por nós, tá vendo? Tirando todo o nosso pecado, e o nosso coração vai ficar limpo, branquinho, tá vendo? Limpo. E nós vamos ser salvos. Por que a tia pintou de amarelo? Porque no céu vão ter ruas de ouro, que Deus está preparando lindas casas, lindas mansões lá para nós no céu. E lá temos ruas de ouro no céu. Por isso que eu pintei de amarelo. Então, Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim, eu aceito e estou salvo. E o versículo qual é? De maneira nenhuma te deixarei. Se encontra em Isaías, capítulo 12, versículo 2. Muito bem, vocês aprenderam mais um versículo. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado
Deus está sorrindo, porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você Ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salvo assim. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salvo assim. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tchau! Até domingo que vem. Tchau! Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Estou aqui para fazer um relato um pouco sobre como eu conheci o treinamento, essa área mais voltada para o Ministério Esportivo. Um pouco antes eu fiz um curso, eu fiz um treinamento que se chama Ceflau, que ele tem a intenção de formar líderes de um ministério esportivo, pessoas que se capacitam para exercer esse ministério em sua igreja e, através do esporte, trazer pessoas para Cristo. Mas eu não conheci o Ceflau direto. Primeiro eu participei de uma Copa, que, se eu não me engano, é uma ferramenta do Ceflau, que é o Babalo. E ela foi muito edificante na minha vida. Eu vi que o principal foco era, como o nome já diz, é a graça de Deus. Era demonstrar às pessoas que eles tinham um pai. E muitas vezes eu vi que os treinadores da Copa faziam isso. Então, através da Copa Babalo, eu acabei conhecendo essa área voltada para o Ministério Esportivo, que para mim até então era nula, eu não conhecia. E sempre foi muito enfático na minha vida como o futebol, que é uma língua, futebol não só futebol, vôlei, basquete, que são esportes, como posso dizer, uma língua internacional que dialoga com várias culturas, não era utilizado para o evangelho. Eu encontrei isso através desse treinamento do Ceflau. Eu fiz o Ceflau no começo do ano passado, no começo de 2018, janeiro de 2018. O Ceflau é uma ferramenta que capacita pessoas para exercerem ministério esportivo em sua igreja local. Tinha uma frase no Ceflau que me tocava muito e que até hoje eu levo para a vida, que eles diziam que a igreja local era a salvação do mundo. Então eles capacitavam as pessoas para que, através do trabalho na igreja local, essas pessoas como posso dizer, tornassem o evangelho mais claro através das atividades esportivas.
E lá eu trabalhei muito sobre a importância do esporte e também sobre a importância de servir. Não só apenas jogar, mas me entender como servo. Teve uma atividade lá que até hoje eu lembro que a gente teve que lavar banheiros e aquilo foi treinou muito a nossa capacidade de, como eu posso dizer, de nos humilhar perante ao reino de Deus, sabe? De entender que o reino de Deus é maior do que propriamente a nossa vaidade. Então, a partir de lá, minha mente, ela abriu, ela ficou muito mais... Ela se expandiu para essa questão que, através do esporte, nós servimos pessoas e, através do esporte, através dessa maneira de servir, nós mostramos a Cristo. Porque eu entendo que o maior testemunho não é aquele que é falado, mas aquele que é feito, que é realizado através de ações. E o Ceflau, ele foi muito enfático nisso na minha vida, pelo que eu entendi lá. Nós tivemos um trabalho que foi no Jacarezinho e lá nós servimos a comunidade, uma igreja de lá e através do esporte a gente conseguiu auxiliar aquela comunidade, através do esporte a gente conseguiu se aproximar daquela comunidade. Eu vejo que o interesse não é fazer um monopólio no qual uma igreja vai exercer uma influência sobre uma cidade, mas é capacitar igrejas de cada região a fim de que elas exerçam uma influência sobre a região que ali elas residem. O meu interesse, assim, a região onde eu moro, a região onde a minha igreja, eu moro bem próximo à minha igreja. E a região onde fica a minha igreja é um local onde as pessoas não têm uma acessibilidade como eu tive a estudos, as pessoas não têm uma qualidade muito boa de vida. E eu vejo que, pelo menos eu vi durante a minha infância toda, muitas crianças pela rua, eu vi que muitas crianças às vezes ficavam o dia inteiro sem fazer nada. E depois do treinamento eu vi clara a oportunidade de, através do esporte, trazer essas crianças, não apenas, é claro que o evangelho é a nossa ferramenta principal, mas trazer essas crianças para um mundo onde elas vão ser úteis, sabe? É claro que elas vão conhecer o evangelho, isso é nítido, mas que elas também vão entender as responsabilidades da vida, elas vão se adequar àquilo que... Porque a vida, eu entendo que a vida às vezes é um pouco bruta com a gente, se a gente não se capacitar, se a gente não ter pessoas que são referências na nossa vida, a gente passa a viver de uma maneira muito ruim. E o principal objetivo que eu vejo na nossa região é da nossa igreja se tornar uma referência para essas pessoas e que essas crianças, adolescentes e às vezes, muitas das vezes até pais que veem crianças participar de projetos se interessem. Através desse treinamento, a gente conseguiu, ano passado a gente fez 2 eventos na nossa igreja e que a gente trabalhou com crianças e eu vi como que uma criança ela pode ser uma chave para levar uma família, sabe? As famílias ficavam encantadas e assim, eu ainda me arrependo um pouco que eu não consegui implantar da melhor forma como eu desejava o Ceflau lá. Mas o Ceflau não, mas as ferramentas que eu aprendi no Ceflau. Mas eu tenho certeza que aquelas ferramentas são muito importantes para edificar não só São Gonçalo inteiro, mas eu entendo que de região por região, sabe? Então eu vejo que o treinamento, o ministério esportivo, ele tem essa capacidade de ser uma referência para a região que ele está inserido. E eu pretendo fazer isso na região que eu vivo. Pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação.
Senhor Jesus, Ele chama homens e mulheres para fazer a sua vontade. E se você aí que está me ouvindo deseja cumprir o ID do Senhor, levar às nações a salvação, a cura, cante comigo. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, quero ser profeta. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta nessa geração. A quem enviarei? 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 Olá, amados irmãos da Igreja Batista em Fazendinha, Pastor Almir, meu amigo, espero que o irmão esteja se recuperando bem desse tempo de cirurgia. E aos irmãos da igreja, quero deixar a minha saudação em nome de missões estaduais da nossa Convenção Batista Fluminense. Eu sou o pastor Daniel Cunta, estou na função de coordenador e tenho muito a compartilhar daquilo que Deus tem feito no nosso campo fluminense. Deus tem feito grandes coisas através das ações missionárias. Eu quero compartilhar isso com os irmãos. Primeiro, eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus que está em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, e diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós vivemos no ano de 2020, estamos vivendo ainda este ano, esse tempo de pandemia, que tem trazido muita inquietação e que tem impedido, humanamente falando, algumas ações da igreja. Mas, irmãos, para a glória do nosso Deus, eu quero dizer que, mesmo diante deste quadro difícil, desse momento de adversidade, a obra missionária ela tem expandido no Rio de Janeiro. Em 2020, nós chegamos ao final do ano realizando batismos nos projetos missionários. Chegamos ao final do ano abrindo uma nova frente de trabalho de capelania hospitalar na cidade de Saquarema e também abrindo, através do missionário Joésia, que é o nosso missionário de projetos especiais, um novo trabalho com mulheres dependentes químicas. Então, veja bem, naquilo que foi um ano difícil aos nossos olhos, Deus permitiu que a obra do Senhor se expandisse no campo fluminense. Hoje nós estamos colhendo frutos do trabalho do ano passado. Quando os projetos estavam fechados, eu falo de projetos com crianças em vulnerabilidade social, por exemplo, nós percebemos que foi necessária a intervenção e a ação do missionário para que a vida daquela criança e os problemas que vieram sobre aquela vida fossem minimizados. Vou dar um exemplo para os irmãos. Para aqueles que sabem, a escola pública, ela traz também a merenda, a refeição para a criança. E quando do estado do Rio de Janeiro houve a pandemia e as crianças não puderam ir para as escolas e também foram impedidas de ir para os projetos sociais e projetos que as abraçavam durante a semana, o que aconteceu foi que essa criança ela ficou em casa e ela não tinha acesso à internet, muitas vezes não conseguia estudar e também não tinha refeição, que para alguns era a principal refeição do dia e para outros a única refeição do dia. Na cidade de Nova Iguaçu, por exemplo, era um clássico problema desse, quando o missionário percebeu que era necessário estar agindo na vida dessas crianças. Então, cerca de 150 crianças do projeto
agora elas não estão indo ao projeto, mas o missionário estava indo à casa dessas crianças. Se antes ele atendia só a criança, agora ele começou a atender a família. E aí o resultado disso é que um projeto que abraçava 150 crianças, de repente, mais de 800.000 cestas básicas foram doadas às famílias dessas crianças. Esse foi um tempo que milhares de cestas básicas no estado do Rio de Janeiro foram oferecidas pelos nossos missionários em vários municípios. E aí o que aconteceu foi que alguns projetos começaram a abrir as portas para receber essa criança para tentar minimizar esse problema. Então, de segunda a sexta, durante 1 hora, esse missionário abria as portas e ele recebia a criança para dar a ela uma alimentação, uma orientação bíblica para estar desenvolvendo algum tipo de atividade com ela. Isso tem acontecido em muitos lugares do estado do Rio de Janeiro. Nós temos a parceria com um projeto PEV, que é um programa educacional para a vida, um programa que trabalha o reforço escolar, mas também outros princípios na vida da criança. É o antigo PED, que era um programa de desenvolvimento escolar. Agora nós estamos nessa parceria e nós temos 24 projetos, destes 19 estão em comunidades carentes. Então o que acontece é que na retomada desses trabalhos, as crianças já estão sendo assistidas por esses projetos, essas crianças já estão sendo orientadas com a palavra de Deus. Todo o reforço escolar é feito em cima da palavra de Deus, baseado em princípios ético-cristãos, princípios da palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor porque as nossas crianças têm sido alvos da graça de Deus através dos projetos missionários. Quando você investe em missões estaduais, você ajuda esse missionário a realizar muito e a cooperar para a expansão do reino. Veja, irmãos, esse ano nós queremos fazer com que esses projetos eles possam expandir, mas eles possam também ter mais força, eles possam ganhar mais apoio. Então são os irmãos que orando por nós, orando por missões estaduais e contribuindo também, que poderão fazer com que esses projetos continuem e outros novos projetos possam ser desenvolvidos. Bom, hoje, nesse momento agora, eu queria falar sobre esses projetos com crianças. Lembre-se de orar por cada voluntário, lembre-se de orar por cada criança nas cidades do Rio de Janeiro. Nós temos hoje em missões estaduais cerca de 60 projetos acontecendo, muitos deles com crianças. Crianças que estão sendo alcançadas através do esporte, crianças que estão sendo alcançadas através de ações das igrejas em parceria com missões estaduais. Então, eu queria dizer para você que quando essa criança vai ao projeto e ela recebe uma refeição, e ela recebe uma atenção, e ela recebe a palavra de Deus, famílias estão sendo libertas, famílias estão sendo alcançadas. Por isso, a sua cooperação é muito importante. Missões estaduais se divide em 3 pilares. Nós trabalhamos as capelanias, trabalhamos o fortalecimento de igrejas e plantação de novas igrejas e trabalhamos os projetos especiais. Bom, eu falei até agora das crianças, mas dentro de projetos especiais, e aí eu vou finalizar a ideia desse primeiro contato, desse primeiro vídeo, é que nós trabalhamos com dependentes químicos, egressos do sistema penitenciário e crianças em vulnerabilidade social. Então, quando você orar por missões estaduais, quando você for lá no nosso site, missõesestaduais.com.br, você vai encontrar alguns missionários que têm trabalhado em projetos que têm transformado vidas. Pessoas têm sido alcançadas pela graça de Deus através da sua oração, da sua contribuição. E nós somos muito gratos pela existência dessa igreja, pela existência dos irmãos e pela cooperação dos irmãos. Muito obrigado. Que Deus os abençoe rica e abundantemente, que seja um tempo de celebração e que a alegria do Senhor verdadeiramente seja a sua força. Esse ano, o nosso tema de missões estaduais é tempo de reconstruir. Que você se una a nós na reconstrução do estado do Rio de Janeiro para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe. Olá, meu querido irmão, minha irmã da Igreja Batista em Fazendinha, mais uma vez com os irmãos. Eu sou o pastor Daniel Cunta, de Missões Estaduais. Eu estou aqui para compartilhar a vida, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem enchido o nosso coração da sua presença. Eu quero compartilhar aqui
um versículo da palavra de Deus que ele diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ninguém pode viver uma relação com Deus se não não tiver alegria na esperança, se não for paciente na tribulação e se não perseverar em oração. Eu quero falar rapidamente da história de um homem chamado Raimundo. Raimundo é um senhor já, ele já tem não chega a ser um idoso, mas ele já tem uma idade próxima à idade de idoso, e ele então chega numa casa, na ACD, que é a Associação Cordeiro de Deus, onde está lá o nosso missionário Joésia, recebendo homens dependentes químicos, e ele chega naquele lugar de ambulância, irmãos. Ele não conseguia sequer ficar sentado, e ele é levado da maca para a cama. Na cama, então, ele começa a ouvir a palavra de Deus, ele começa a ser cuidado, ele começa a ser tratado, e de repente um dia o missionário ele consegue perceber que Raimundo estava ganhando força, e Raimundo então estava conseguindo ficar sentado, e foi arrumada uma cadeira de rodas para o Raimundo, e Raimundo agora começou a participar dos cultos sentado ali, participando do momento de adoração. Ele foi melhorando, até que um dia ele conseguiu ficar de pé sozinho, conseguiu andar. Raimundo voltou às suas atividades, participar dos cultos, ele começou a dar o seu testemunho, ele começou a ter experiências com Deus, ele agora já era um homem convertido. Raimundo ficou algum tempo porque ele era dependente do álcool, mas ele se libertou. E ao se libertar, então, ele agora foi batizado na primeira Igreja Batista do Carmo, e ele serve numa casa de dependentes químicos chamado Projeto Grace, lá no Carmo. Ele apoia o pastor da igreja, recebendo pessoas das ruas e também dependentes químicos. Olha o que Deus faz. Alguém que, aos nossos olhos, os olhos humanos, estava desacreditado. Mas sabe qual foi a diferença que foi feita na vida do Raimundo? Foi que Deus usou um missionário. Deus usou o irmão Joésia. Joésia, com o amor do Senhor, junto com os outros que dão apoio à Associação Cordeiro de Deus, estiveram ali cuidando daquele homem. E aí Raimundo pôde experimentar o poder do Senhor, e ele pôde verdadeiramente ouvir a voz de Jesus dizendo: Raimundo, levanta e anda. E assim Deus fez uma grande obra. Consequentemente, a restauração na vida dele está sendo completa, e muitos outros estão experimentando isso. Sabe o que acontece? Quando você investe na obra de missões estaduais, você permite que os nossos missionários estejam no campo ajudando a restaurar vidas e a restaurar relacionamentos familiares. Famílias que estavam destruídas por causa da situação do pecado, agora elas experimentam a reconciliação que vem do Senhor. Eu gosto muito de pensar nessa história. Mas eu me lembro, por exemplo, do pastor Isaías, nosso missionário na cidade de Japeri, onde ele recebe ali as crianças da comunidade, e o tráfico, ele fica ali tentando aliciar as crianças, e ele então leva essas crianças para a congregação, começa a ensinar o instrumento, essas crianças estão aprendendo a tocar o instrumento, e elas então começaram a ter um encontro com Jesus, a ouvir a palavra de Deus, a serem discipuladas. E agora, no próximo mês, no mês de abril, final do mês de abril, essas crianças estarão sendo apresentadas para o batismo. Meninos já juniores que entenderam o sacrifício de Cristo Jesus, alvos da graça de Deus através da vida de um missionário sustentado pelos irmãos. Eu já falei para os irmãos, o tema desse ano é tempo de reconstruir. E missões estaduais têm trabalhado nesta direção. Veja, te contei a história do seu Raimundo. Raimundo hoje é um servo de Deus que está servindo ao Senhor e ajudando a restaurar outras vidas. Mas eu te falei agora da vida do pastor Isaías, nosso missionário, que está cuidando de crianças junto com a sua esposa Kátia, está ali naquela congregação onde há uma parceria com a primeira Igreja Batista em São João de Meriti, onde o sustento do missionário chega e o sustento daquela obra acontece. Amados irmãos, Deus tem transformado a vida daquelas crianças, e os pais já começaram a ir à congregação porque estão vendo a transformação na vida dos seus filhos. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus também, por exemplo, pela vida do missionário Renato. O missionário Renato está na cidade de Queimados, onde uma igreja tinha aproximadamente
aproximadamente não, ela tinha 2 membros há cerca de 2 anos atrás. Muitas coisas tinham acontecido, aquele povo estava muito machucado, muito triste, então esses 2 membros, um casal, começaram então a ser orientados pelo nosso missionário, e nós fizemos a parceria com a igreja, ele foi para lá. Hoje existe um projeto que nós chamamos, não oficialmente, mas carinhosamente, de Renascer Futebol Clube, porque a igreja é a Igreja Batista Renascer, e esse projeto então ele já tem 32 garotos sendo assistidos lá por um trabalho, um projeto esportivo num campinho daquele bairro. E também esses mesmos meninos e alguns outros, e meninas também, estão sendo orientados musicalmente na igreja, aprendendo a tocar vários instrumentos, porque um irmão voluntário lá da cidade de Engenheiro Pedreira colocou-se à disposição do Senhor, e ele vai para lá nos sábados para ensinar esses meninos e meninas a tocarem um instrumento. Essas crianças já estão frequentando aquele lugar, já estão sendo discipuladas, e alguns desses meninos também já entregaram a sua vida a Jesus. Sabe, irmãos, é muito bom ver o que Deus está fazendo no estado do Rio de Janeiro, e você pode ser participante dessa obra. Que Deus te abençoe e que Deus coloque no seu coração o desejo de ser um intercessor por missões estaduais, de orar pelos nossos missionários. Te dei hoje 3 motivos. Nesse vídeo eu trago 3 motivos para orarmos pelos nossos missionários. A transformação na vida do Raimundo, a transformação na vida das crianças em Japeri e também naquela localidade de Queimados. Sabe o que está acontecendo lá? Hoje cerca de 20 irmãos têm frequentado os cultos lá em Queimados. E essas crianças, alguns deles começaram a ir aos cultos também. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe os irmãos rica e abundantemente, que Deus abençoe o pastor Almir, e que verdadeiramente a mão do Senhor esteja sobre vocês. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor. No ritmo que vem do céu, pensei que isso fosse tão difícil sentir, mas agora certo estou que fui chamado por Cristo, andado por Deus, pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo meu Messias
nós e para Jesus também. Até o próximo culto. Deixe seu like, ative o sino da notificação e se inscreva no canal da igreja para não perder nenhum dos cultos. Deus te abençoe. Beijão e até o próximo culto. Tchau! Beijinho de coração, hein? No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Que bom que você ficou até o final. Isso é muito importante para nós e para Jesus também. Até o próximo culto. Deixe seu like, ative o sino da notificação e se inscreva no canal da igreja para não perder nenhum dos cultos. Deus te abençoe. Beijão e até o próximo culto. Tchau! Beijinho de coração, hein?
recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar.